Um super abraço a você que nos acompanha no episódio 122 do NinjaCast, cantando aquela música de Roberto Carlos. Canta aí, Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo ao lado do meu amigo João Gabriel. Você hoje tá inspirado, bicho? Poético, né? O que Lembrando do aconteceu nosso hoje? querido rei Roberto Carlos. Foi o que aconteceu hoje? Diga aí. Acontece sempre coisas boas Coisas nas boas, nossas graças vidas, a e Deus. isso serve de inspiração. É isso aí. Doutor João Gabriel. Muito Alegria, FIFA, muito FIFA. muito FIFA, jogando muito PlayStation, graças a Deus. Faz muito Trabalhando gol, muito, levando muito gol. fazendo gol, levando gol. E a vida é assim, né? A gente tem derrotas, vitórias, né? Tem que aprender a perder, né? Exatamente. A gente, a Importante. partir da Ganhar é bom derrota, demais, da mas queda, perder- a gente consegue superar os desafios. Exatamente. Superando desafios em nome do Delta Diga lá. Café, da 083 Burger, da Pizzaria Pimenta Nativa, da Cachaça Serra de Areia, da Patronos Marcas e Registros, também da Crosby Energy Drinks. Beba Crosby, esse energético maravilhoso que o nosso querido convidado está nesse momento manuseando. Também em nome da Mais Frutas e da Rara Coxinha. Rara Coxinha, uma coxinha deliciosa para você. Eu me esqueci de alguém, João Gabriel? Não, meu irmão, sua memória tá impecável como sempre. Isso, diga Agora as me diga, você sabe qual é o episódio hoje? 122. 122? Dois patinhos na lagoa. Sua memória tá boa mesmo. Tá boa? Tá aprovada. Acertei? Tá aprovada. Episódio 122, vivendo esse momento E lindo, quem é o né? convidado hoje? Anuncio hoje com o prazer inenarrável da Toda gente. alegria, um cidadão chamado Derivaldo Romão, mas não é Derivaldo Rapaz, Romão, ele tem um apelido. Derivaldo eu Tem um conheço apelido, ele é outro nome. professor, foi prefeito da cidade de Pedra de Fogo, Dedé Romão. Dedé Romão, obrigado, Dedé, por ter vindo aqui, aceita o nosso Eu que convite. agradeço o convite aqui, Henrique, também, o seu convite também, é um prazer estar aqui também com o João Gabriel, nesse programa aqui que eu tenho certeza de grande audiência, o NinjaCast, e para mim é um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Prazer é nosso. E a gente já brigou muito aqui antes do episódio. E foi? O muito foi grande. Não, O moído briga que bateu no não, bar- briga não. Teve moído Não. bom aqui nos bastidores, o papo esquentou antes. Briga não, pelo Não, amor de e o Deus. bom do podcast é isso, esse bate-papo, conversar, né? E a gente foi tirando dúvidas. É isso aí. Mas uma coisa que eu queria tirar uma dúvida, eu fui várias vezes lá em Pera de Fogo. Qual a origem desse nome, Pera de Fogo, hein, Dedé? Conta aí pra gente. Olha, eu não sou historiador, Certo. mas o que a gente escuta lá da população é que Itambé, que é a cidade irmã de Pedras de Fogo, que é a cidade do estado de Pernambuco, a cidade vizinha, ela, que é uma cidade que se originou, é mais antiga, então ela tem esse nome que é o nome indígena. E Pedras de Fogo, que foi um lugarejo que começou a aparecer. Posteriormente, essas cidades se emendaram e deram o nome de Pedras de Fogo, que é a tradução da palavra Itambé. São duas Em- cidades irmãs, é isso, Duas né? cidades irmãs, sendo uma de Pernambuco, Então, Itambé, ao sul da Paraíba, né? ao sul da Paraíba, e Pedras de Fogo, Paraíba, e Itambé, Pernambuco. João Gabriel, dizem com as boas línguas que você bota um pé em Pernambuco e outro pé em... Eu já passei lá, né? Já é um negócio Passou. interessante. Tem alguns lugares do país que tem essa fronteiriça dentro de fato É ali. verdade, tem do essa território, particularidade a gente lá. Então você você- está de pernas abertas, literalmente, e você vai estar em dois estados simultaneamente, em duas cidades. Você economiza o combustível para ir para outra cidade. E é interessante que em Pera de Fogo, quando você chega na cidade, o povo gosta muito de política. O povo é muito animado, né? É uma cidade que respira política, literalmente. E Pera de Fogo tem uma zona rural muito forte também, né, Dedé? Tem uma característica rural É um muito município grande. rural porque temos dezenas de comunidades rurais, né? Muitos assentamentos também, que isso, né, propicia também a atividade da agricultura familiar, graças a Deus. E é um desafio também para a questão de uma política pública para garantir que essa população permaneça no seu local, né? Porque imagina se acontecesse o inverso. A gente tem hoje, no caso de Pedras de Fogo, praticamente metade da população é rural. Metade é urbana, metade é rural. Eu tenho curiosidade. Ali tem essa curiosidade dos dois municípios dividirem ali a mesma fronteira, né? Sim. Existe alguma disputa entre os dois municípios? Eu digo disputas políticas, pode ser. Um grupo querer influenciar na outra cidade, ou um grupo econômico, de repente, também, comercial. Não abra a empresa ali, não, abra aqui com a gente. Disputa fiscal, de repente. Existem essas coisas? Existe, né? Principalmente no caso do aspecto fiscal, há preferência pelo fato delas não terem distância física, né? Então, às vezes faz uma opção de se instalar num lugar ou no outro, naquele que a questão da carga fiscal, das facilidades, enfim, Dá um é desconto levado de em consideração, ISS. exatamente. Então, quando vê essa vantagem, porque em termos de... Tanto faz, as populações estão ali juntas e misturadas. Então, Isso. tanto faz estar instalado em Itambé,
ou Pedras de Fogo, né? Porque é tudo junto e misturado. Junto e misturado tem muito casamento, né? De gente de Itambé com Pedra de Fogo. Tem, Poxa, não tem? eleitores que moram em Itambé e votam em Pedras de Fogo, Olha, e vice-versa. Os que moram em Itambé e votam em Pedras de Fogo, né? Pronto, e assim, essa questão de famílias se juntam. No meu caso, eu sou natural, nascido e criado em Itambé. Minha esposa, nascida e criada em Pedras de Fogo. Então, assim, né? Isso existe, é muito natural. Essa Disputa coisa. de qual hospital é melhor, de qual escola é melhor, tem também esse tipo de Isso disputa. aí, né? Eu tive a oportunidade de ser gestor, né? Eu sou um professor, funcionário do Banco do Brasil aposentado e cometi essa loucura de entrar na política, né? Em sala de aula, Isso depois que você é picado por essa política aí, você não larga mais não, viu? Isso aí é verdade, é difícil. Então, eu fui incentivado pelos alunos a entrar na política e tive a experiência mesmo, né, de ficar 8 anos, que foram 2 gestões, 2 mandatos consecutivos, de 2013 a 2020. E quando você me pergunta sobre isso, eu digo a você que, com certeza, porque quando a gente, e eu no meu caso, particularmente falando, sei do esforço que eu fiz como um gestor comprometido, que gosta da cidade, que gosta do povo e que quer fazer o melhor pela nossa cidade, porque foi isso que me levou a entrar na política, eu vejo a política como instrumento de fazer o bem coletivo, o bem comum. Então, com esse olhar, com essa visão, eu vim e entrei com a vontade de melhorar efetivamente as políticas públicas, levando dignidade para aquela população e procurando, dentro das nossas limitações, desenvolver o município e procurar melhores condições de vida para o nosso povo. Essa foi a minha intenção. Então, quando a gente faz isso, e isso era uma coisa que eu refletia muito isso com outro prefeito, né? Eu disse, olha, tudo que a gente faz numa, ou de bom ou de ruim, repercute na outra, né? Então, essa pergunta que você fez, eu respondo dessa forma. Se o cidadão, e eu senti muito isso na pele, a gente melhorava uma determinada política pública, ou todas que eu procurei melhorar, porque esse foi o meu foco, foi esse, melhorar as políticas públicas, e sei que melhoramos. Longe do ideal, do que a população merece, o cidadão de fato merece, mas eu sei que melhorei, todas, sem exceção. E quando a gente faz aquele investimento buscando melhorar a política, a população vai em busca aonde está melhor. Então, o que é que acontecia? A gente sofria muito isso porque a cidade vizinha não tinha a qualidade do serviço que a gente oferecia e eles iam lá buscar esse serviço. E isso comprometia também, né? Comprometia até o investimento da gente, porque ficava complicado da gente, né, ter esse controle. Eu digo, por exemplo, um hospital. Né? Vamos dar um exemplo de um hospital. Então, se a gente planeja ali o hospital para uma população X, e ali tem alimento, né, material, os insumos todos, medicamentos, enfim, todo esse material. É um hospital porta aberta, né? E é porta aberta. Então, se você estima ali para uma população X, e diariamente tem a cidade vizinha ali, que tem a mesma população ou mais, e vai também em busca daquele serviço que é porta aberta, como se fora as cidades por perto, então compromete ou não compromete. Compromete, fica o que João Pessoa sofre aqui também. Né? João Pessoa atende muita região metropolitana também. Isso. É um desafio realmente muito grande. Então, é um desafio porque você precisa fazer o seu planejamento para a população local e tem que fazer a gordura, né? Porque sabe que vai vir gente de fora. Exato. Apesar do próprio SUS tem um sistema de distribuição, né? Desse excedente. É, né? isso. É. Então, é interessante demais, né? 2 características também interessantes de também Pedra de Fogo. Quando tem festa, as 2 cidades comemoram, né? Isso, é impressionante. isso. Bota a festa, tem uma igreja muito bonita lá no centro, né? O pessoal vai para a porta da igreja. É o cartão postal da nossa cidade. É interessante. E também um outro ponto que aconteceu recentemente, teve uma greve da Polícia Militar de Pernambuco. A polícia da Paraíba foi lá e deu suporte. Foi é mesmo, uma coisa a cidade interessante. também? Foi lá, Que massa. aí também policiou, como se isso aqui ninguém mexe não. Porque são 2 irmãs, né? 2 cidades que se verdade. amam, né? Que interessante. Tem ligação, né? Como se isso aqui, a polícia parou, a gente não vai trabalhar contra a polícia de lá, mas a gente vai, de uma certa maneira, dar um E suporte. existe uma certa assim, harmonia das duas populações. Não existe aquela rivalidade. Não tem não, isso não tem não. É bom se tiver para concorrência. Geralmente quando tem concorrência, você gera uma rivalidade positiva. A rivalidade no sentido positivo tem. Tem não aquela rivalidade negativa, né? Você deu outra dúvida interessante. O que a Fiat trouxe de bom para o litoral sul? Rapaz, a De bom fábrica, pra sua né, cidade, Nico? Que tem ali na... O que é que trouxe de bom? Eu acho que trouxe para todos nós, porque, olha, Pedra de Fogo e Itambé, eu vejo aqui onde todas essas cidades, aqui é João Pessoa, eu estou aqui de manhã, vejo saindo ônibus com pessoas para ir Muita trabalhar. gente mora aqui. Gerou muita oportunidade de trabalho, gente, para essa turma jovem, né? Muita oportunidade. Então, eu acho que realmente foi uma sacada muito grande, né, dessa instalação.
Ali foi Lula, não foi ainda presidente, que conseguiu trazer, né, Foi Lula. o governador Na do verdade, estado isso é Era Eduardo não, na Campos. época, O governo Eduardo Campos. a fábrica não ia ser na divisa, né? Não, Teve foi uma luta, um acordo político, um acordo né? político para se instalar aqui Liberar nessa incentivos região. fiscais. Ricardo com Eduardo, Foi, Lula. todo mundo, eu acho que os governadores, Ricardo também, com certeza, com Eduardo Campos, né, foi em cima, e hoje eu Foi não bom pra tenho todo dúvida. mundo, né? Foi, com certeza, principalmente para o estado de Pernambuco, Paraíba, né, mais próximo. Impressionante. De vez em quando eu voltava lá de Recife, minha mãe mora lá em Recife, aí eu gostava de parar no posto ali em Ponta de Pedras. Meu amigo, aí você vê, digamos, 10 horas da noite, 11 horas, eu acho que é para pegar o pessoal que tá largando Tem muito. uma grande quantidade de ônibus em sequência É. para ir para Jipe. E para distribuir em vários municípios, né? Como É. Todos os municípios foram contemplados. Todos. Não tem um daqui que não foi É contemplado. muito interessante isso. Que eu queria que viesse mais, né? Mas a gente vê como é uma região muito próspera, né, Dedé? Isso, é. O principal problema de Pedra de Fogo ainda é o desemprego? Pessoal, a Eu população sente muita porque, falta de qualificação. com certeza, né? Eu acho que esse não é só de lá, mas a gente tem, eu também como professor, trago sempre essa reflexão. E é um desafio para a gente, que eu tive a oportunidade, né, de gerir a coisa pública, e vejo que é justamente propiciar isso. Então, hoje eu venho agora com a experiência até pensando nisso. Dentro até do meu plano de governo, uma das nossas preocupações é fazer uma política voltada exclusivamente para o jovem, né? A questão de qualificação profissional, de Lá tem oportunizar o primeiro algum trabalho. campo de alguma universidade lá perto da região? Graças a Deus, a gente conseguiu ainda na minha gestão, né? A gente conseguiu e hoje está lá ainda presente, tem uma extensão do IFB, já tem lá. IFB? Tem. Interessante. Eu sou egresso do IFB. Pronto. E é uma instituição, né, que a gente sabe muito séria e que faz um excelente trabalho, né? E é muito uma importante instituição nessa política pública aí de gerar emprego. A gente precisa preparar Isso. Então, os jovens essa pra vai isso. ser. Eu já comecei, eu sei que também durante a nossa gestão, eu digo que a nossa gestão foi norteada por duas palavras: oportunidade e transformação de vida. Né? Foi o que a gente procurou fazer. E, claro, né, com a vivência, com a maturidade, né, eu tenho certeza, se a gente tiver outra oportunidade, se Deus primeiramente consentir e a população aprovar novamente e a gente retornar a gerir os destinos de Pedra de Fogo, com certeza, uma das políticas que vai ter um foco especial vai ser voltada para a questão da juventude, da qualificação, do ingresso à universidade, né? Do ingresso dele ao primeiro emprego. Então, ter esse olhar especial para essa população. Deixa eu voltar um pouquinho para trás. Dedé, antes de ser eleito, ele foi candidato algumas vezes, né? Para disputar Primeira vez em 2008. 2008. E você conseguiu entrar Em 2012. na seguinte, né? 4 anos depois. Como foi a realidade lá quando você chegou na prefeitura? O que é que você imaginava que seria e como é que foi, na verdade? Como é que é a tua visão? Olha, a gente de fora, né, cidadão, acha que é fácil, mas não é fácil. É um desafio realmente imenso. É todo dia você realmente tá, superar, é uma superação de obstáculos, todo dia que tem. E na gestão pública, eu acho que o grande gargalo que eu enfrentei, que é a questão cultural, é aquela questão, duas coisas, primeiro essa questão que eu disse logo no início, né? Nem todo mundo que está dentro da política, do fazer a política, faz e entende a política como o bem coletivo, né? É mais aquela coisa do toma lá, dá cá, né? Da vantagem, da negociata, daquilo. É uma troca de favores, de favorecimentos, de interesses pessoais. Então, romper isso é uma questão, é um vício cultural, né? É uma coisa, e vencer isso é um desafio muito grande. E a gente tenta fazer isso através de uma política de conscientização, de educação. E eu, como professor, comecei a fazer em sala de aula lá no tempo que eu estava na sala de aula. Foi por essa minha discussão em sala de aula. Era professor de quê, Dedé? Professor de matemática, mas Matemática. eu tirava algumas aulas minhas. Achar o valor de X. E aí eu dava um intervalozinho naquela de procurar o valor de X e ia trazer uma discussão sobre a questão da cidadania, né, do exercício da cidadania. E foi isso que me levou os alunos a me incentivar a entrar na política. Mas como eu estava dizendo, você falou, a dificuldade são duas. Primeiro, essa questão de romper cultura, né? a questão da cultura do toma lá da cá, né, do favorecimento pessoal, e o outro dentro do serviço público, existe uma cultura muito grande de levar vantagem. Então, Henrique, foi muito difícil e não é fácil, não é que a gente conseguiu, mas principalmente aquela questão, aquele ciclo vicioso, porque uma coisa que eu ficava indignado era o seguinte: se a gente contrata um profissional qualquer para fazer um serviço na nossa casa, vamos supor, eu chamo um carpinteiro para ajeitar um móvel ou uma porta, né? Ele ajeitou, ele me cobrou X. Se esse mesmo profissional a gente chamar para a prefeitura para fazer o serviço, ele não vai cobrar o X, ele vai querer 3, 4X, 5X da prefeitura.
Então, essa questão cultural foi outra coisa que eu senti na pele, que é difícil. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas têm isso, que na coisa pública é como se não tivesse dono, não tivesse ali, as pessoas querem abusar, entendeu? Quer dizer, é uma coisa cultural mesmo. O cara que não queria romper trabalhar isso. também, o servidor, comissionado. E outra coisa, também tem outra, tem muitos... Também, né? Temos o patrimônio dos funcionários, né? Que realmente, a gente sabe que bons profissionais, bons servidores nós temos, mas também tem aquele servidor, que isso não é só no serviço público, em todo canto, né? Agora, na iniciativa privada, quando chega naquela sua zona cai de no conforto, né? comodismo, não quer dar o expediente, falta demais, não assume compromisso. Eu tenho um vereador isso, aí aqui, vai meu pedir... pai, finge que trabalha, né? Pronto. Então, é outro desafio. Tu tivesse problema com a Câmara Municipal, Dedé? Com os vereadores? Esse Tem teu jeitão, Todo esse respeito teu ao jeitão. poder legislativo, mas moído, né? todo mundo enfrenta problema. Eu tenho certeza que não sou eu só, não. Todos os gestores enfrentam sérios problemas Você com o tinha poder maioria, legislativo. tinha maioria, né? Nunca tive a maioria, né? E para conseguir... Então, é luta, né? É luta. luta. Para construir um diálogo, para que as coisas de interesse da população sejam realmente colocadas em pauta, sejam apreciadas e sejam votadas mesmo por eles, sejam aprovadas. Então, isso era uma luta, era uma discussão muito grande e muitas vezes ficava naquela coisa, né, de só fazer depois que conseguisse colocar mais alguém, ou você... Sabe Meu como é? prefeito, vamos resolver aqui. Isso, Meu aquela amigo, pendência teu lá daquele trabalho, daquela coisa. Não nomeou, Dedé. Isso. Vamos aqui ajeitar. Realmente impositivo. Fulano que saiu, que perdeu a gratificação. Um centrão lá também. Um centrão Vamos fazer um lá orçamento também, secreto ali e tal. Vamos marcar, você sabe, estão me ligando, olha. Meu luta, amigo, luta. meu Não, prefeito. e a gente sofre isso, como ele falou, em vários municípios. A gente tem essa mesma dificuldade, né? Porque isso é do poder cultural, né? legislativo. Legislativo, E a gente vê lá no governo federal, né? A gente vê o Congresso cada vez mais com mais poder, né? E com mais fome de comer, vamos dizer assim. É verdade. E vamos falar de comer, vamos falar de coisa boa. Vamos Bora, servir logo, vamos beber, né? Vamos saborear um Vou preparar Delta aqui, Café vai falando aí agora. que eu vou- Falar do Delta Café, que é um café com a qualidade internacional, padrão internacional, parceria com o NinjaCast, e todo convidado do NinjaCast saboreia o Delta Café. Delta, um café produzido com torra perfeita, um café com controle de qualidade especial, aquele café suave, aquele café gostoso, e aquele café que Dedé Romão vai saborear. Tem uma relação, o professor toma muito café, né, Dedé? Olha, eu não sou de tomar muito café, não, viu? Na Certo. verdade. Eu acho que o servidor público, de uma forma geral, é viciado em cafezinho, na verdade. Movido. Eu mesmo, bancário, eu vi lá meus colegas era direto também ali, a senhora passava da cantina, então eu ia na cantina. Todo pra trabalho pegar tem o que ter um cafezinho de graça. Olha Eu que cheiro tomo, gostoso. mas eu gosto do meu café assim, no jantar ou no café da manhã. Mas de tomar cafezinho, eu nunca tive esse. Assim, eu tomo esporadicamente, mas Mas tem que toma ser no Você vai café. tomar Mas aqui pra com tomar- açúcar, esse sem o açúcar. cheiro que já tá aqui. Pra comer Com aquele açúcar, sem cuscuzinho, açúcar, sem pra açúcar. comer aquele Você vai cuscuzinho, tem que experimentar um comer café tomar de no Delta qualidade. Café. Isso é que é a melhor coisa do mundo, é saborear esse Delta aqui no NinjaCast. Fazer o seu Faça vídeo. mais um, João Gabriel. Por Delícia, enquanto muito que a gente está produzindo esse segundo Delta Café, vamos falar de outro merchan, do segundo merchan, Galbi, por favor. 083 Burger, hamburgueria artesanal. Nesse momento, o Dedé Romão recebe 2 vouchers da 083 no Vasco da Gama, aqui em Jaguaribe. Você recebe refrigerante, batata frita e também um hambúrguer. Você escolhe um hambúrguer lá. Glaubinho saboreou um hambúrguer lá, viu? Saboreou o arretado lá, foi nosso convidado aqui no episódio número 100. E É um sacrifício muito grande, né? Foi um Dom, fazer sacrifício esse negócio, muito grande. né? É horrível, rapaz. E ele, Meu Deus do o céu. seu Giovanni foi lá pegar ontem lá, porque ontem não pôde saborear porque está em reforma. Tá. Mas nos próximos dias, a 083 vai estar disponibilizando aquele ambiente ainda mais agradável. E Seu quem Giovanni, quiser comprar em casa, tem um aplicativo do 083 Burger, baixa lá no Android e no iOS, usa o cupom NinjaCast oficial, tem 10% de desconto. 10% de desconto Seu na cafezinho, 083 bem Burger. quentinho Vou aqui. saborear agora esse Delta Café maravilhoso. Nosso querido Dedé saboreando Uma também. delícia. 083 Fazer o Burger meu. nas principais plataformas de delivery e também você vai lá. E outra coisa, eu quero comer aqui. Tem muita gente que vai comer lá. Seu Giovanni bota aqui na mesinha de fora e o pessoal tá saboreando Tá na improvisando. O calçada. Mas tá importante saboreando na é calçada. satisfazer os clientes. É, igual, 083 com a coração de mãe. Sempre cabe mais um para saborear. É isso aí. E lá um ambiente extremamente familiar. Um abraço para todos da 083 Burger. Vamos para mais um merchan. Merchan agora. Pizzaria Pimenta Nativa, Forneria Gourmet. Um ambiente agradabilíssimo, pizzaria, uma nova experiência gastronômica em João Pessoa, também agora se instalando no Paraíba Mall. Nos próximos dias também já está na fase de decoração. A Paraíba vai ganhar mais um ambiente maravilhoso, João Gabriel. É verdade, uma experiência gastronômica sensacional. Comer aquela pizza gostosa, aquela pizza gourmet especial, com todo um preparo
feito pelos chefes de cozinha, com aquela Tá, mas não quer com aquela classe. Vamos marcar lá. E convidado também o nosso querido Dedé para comer uma pizza lá com o nosso querido Boa, Vogan será um prazer. e também com o Luiz Cláudio. E cada dia mais a família Pimenta Nativa aumentando. Qualquer reserva que você quiser fazer, Pizzaria Pimenta Nativa Forneria no Instagram. Isso aí. Você faz lá um orçamento, faz sua cotação e vai lá celebrar esse momento maravilhoso. E a gente sempre destaca: local para você jantar, Pizzaria Pimenta Nativa é o lugar. Vamos para mais um Mexão, Globinho. Estamos no embalo. Vamos agora para Cachaça Serra de Areia. Você vai dar esse presente para o nosso querido Dedé Romão. Toda Esse vez é é uma dor muito grande Esse é pra dar quê? um negócio desse aqui pro convidado. Não é por nada não é desrespeito, não é porque eu gosto demais. Mas é um presente do NinjaCast para você. Obrigado, cara. Presente do nosso patrocinador, Nosso patrocinador. Evaldo Vieira. Obrigado. A Todo cachaça convidado. com menor índice de acidez do Brasil. Cachaça gostosa, cachaça made in Paraíba, arretada. Essa cachaça é a parceira de todas as horas. Nos momentos tristes e felizes, saboreia a Serra de Areia. Eu sei, você não toma cachaça não, mas vai dar um presente especial Com com essa cachaça. certeza. Levar, porque às vezes, com certeza, chega uma visita em casa que aprecia, né? E Povo aqui de eu Pedra de tenho Fogo uma gosta. Você gosta da com cachaçinha? certeza. Você vai ver com que essa aí certeza. é primeira de luxo. Povo de Pedra de Fogo, epa, prefeito, tem uma cachaça, tem. É, Tem pessoal aqui de Pedra a de Serra Fogo de e Areia. também. Agora não é porque Vai a gente já pedir. falou aqui sobre isso. Gosta São de cidades saborear essa Irmãs, delícia. São irmãs. E o último mexendo, a Patronos Marcas e Registros. Fala da Patronos. Patronos Marcas e Registros. Quer registrar sua marca? Não perca tempo. Procure uma empresa especializada, um grupo para cuidar da sua marca. Porque você sabe, evite que os espertalhões, que esses golpistas apareçam e tomem a sua marca. Você tem que registrar. Não adianta você construir uma trajetória de 20 anos de sucesso, vender, construir um nome na sociedade e perder a marca. Não pode. dono é quem registra, não é quem cria. Isso, vá lá Infelizmente. na @Patronos Registros, 999667898, você sabe, doutor Rafael Silva vai lhe atender. Lá não tem burocracia, o melhor preço e o prazo é rapidinho. Pediu ali para registrar a marca, doutor Rafael Silva vai dar aquele atendimento, atende no Zap, conversa, faz aquela conversa presencial e tem a melhor equipe especializada. E muitas pessoas, com o toque do NinjaCast, estão dizendo, graças a Deus, Ninja João, eu Tem consegui entrado no meu processo. cuidar da minha empresa, graças a Deus, obrigado por aquele toque. E a gente fica muito feliz com É isso aí. né? Fazer bem e apresentar as pessoas boas para resolver os problemas certos. E o problema da marca está ali com a Patronos, não é não, João Boa. Gabriel? Isso aí. Boa, né não? Vamos agora para as fotos. A gente tem a dinâmica, vamos começar a mostrar as fotos aqui e depois vocês dizem, eita, olha a Rapaz, foto olha só. aí de Dedé Romão. Esse Dedé bem novinho, rapaz. Eita, encaixando essa foto, a produção foi no dia... Faz muito tempo essa foto aí? Foi na minha posse, né? Eita, na É primeira de foto. 2013? 2013, janeiro de 2013. Dia 1º de janeiro de 2013. Rapaz, fazem 11 anos. Tem uma pessoa que é abençoando aqui. Ó. Minha mãe, Eita, Minha tá em mãe, memória, né? minha memória. Qual era o nome dela? Tininha. Era Maria de Luz, mas conhecida por Tininha. Ela viu sua posse. Viu, participou desse momento histórico, né? Foi um momento histórico. Um professor, né, de uma família humilde. Derrotou um grupo muito forte politicamente que atuava lá, Quebrar né? essa dinastia ali. Quanto tempo vinha esse grupo lá, Dedé? Quando tu entrou? Mais de 30 anos, né? Quase. Caramba! Era 20, 28 anos por aí. Já tava E bem. o senhor foi eleito com qual grupo? Qual foi o grupo que lhe apoiou politicamente? Qual partido, grupo? Que lhe O apoiou? partido, eu já entrei porque, na verdade, em 2008, eu lancei meu nome pela primeira vez pelo PT, né? E ali a gente começou, meu trabalho sempre foi um trabalho de conscientização de base, conversando, como começou em sala de aula, e assim, do mesmo jeito que eu levava a discussão para a sala de aula, eu fui levando para uma rua, para um bairro, nas comunidades, visitando a população rural, e a coisa foi tomando corpo. Então, foi assim que nasceu a minha candidatura. Não foi de ninguém que chegou e disse assim, preparou o caminho e disse assim, Dedé, aqui é o candidato. Nós construímos isso. Então, em 2008, pelo PT, né, eu me lancei candidato, mas aí, claro, lutar contra o poder político e econômico, né, sem ter ninguém assim, já preparar o terreno e apresentar, não é fácil. E mesmo assim, a gente ameaçou tanto que eles que estavam na situação há tanto tempo ganharam apertado por 400 votos. E Caramba, foi 400 votos de diferença. Foi E pra a contra quem a gente, disputa? a Foi gente contra foi quem? na época, contra a tia do ex-prefeito falecido, Manuel Manuel Júnior, né? E aí a gente foi... 400 votos. Isso. Aí eu sei que a gente foi e perseverou, não baixei a cabeça, né? Continuei minha caminhada, perseverando. Quando Ainda é foi professor? professor. Até o dia da posse? Até o dia da posse. Aí foi, e aí quando foi em 2012, na eleição de 2012, a gente teve o êxito, né? E aí a gente ganhou E e vocês assumimos vieram com qual 2013. apoio? Nessa época já não era do PT mais. Foi Não, uma assim, eu já estava no PSB, porque o PSB. PT, infelizmente, né? A gente foi preterido pelo PT. O PT
realmente nos abandonou. Tem dessas coisas, né? Infelizmente, Gosta de brigar. O moído é grande. a direção estadual da época, né? Através do chefe político lá da oposição, a gente foi lá, negociou e deu uma rasteira. Então o e PT me apoiou expôs no PT. o grupo do Manuel José. Exatamente, foi assim. Me deram rasteira, literalmente, aí eu fui acolhido Tiraram dentro partido do de PSB, pelo então, naquela época, já governador do estado da Paraíba, no seu primeiro mandato, Ricardo Coutinho. Fala em PT, tem uma vereadora lá que exercia o mandato e tomaram a legenda da vereadora. Tudo acreditando nisso, não era? Tinha uma vereadora do Qual PT, partido? não era? Qual partido? Não era? É PT mesmo? Era no PT, eu acho que era. Caramba. Tinha uma vereadora era um vereador que eles foram lá e tomaram a legenda e impediram o cabo de disputar a reeleição. Não era o meu caso, o caso da gente, teve um vereador da gente que eles não deram a legenda. Olha só a Não, situação. na verdade, ele ficou no PT. Só que ele ficou no PT, Olha. ele não me acompanhou pro PSB, né? E aí o que aconteceu? Olá. Não tinha legenda. Então, o PT ele não apoiava o candidato que não Aí era Aí PT. ele terminou renunciando, ele não foi para disputa. Me lembrei do nome dele, Itamar, né? Isso. Cara. Ele era vereador de mandato. Mas tem essas Rapaz, tem a imposições política partidárias, né? Ei, sacanagem. Quando vai lá, tu tá com a lona, fica sem mandato, o cara perdeu o mandato. Mas foi Então uma- você vai disputar uma emoção. novamente lá e pelo mesmo partido do PSB também? PSB, voto PSB novamente. Interessante. O que Dedé mudou dessa posse até hoje? Ou Dedé continuou o mesmo? Não. Vem um Dedé muito mais maduro, muito mais experiente, né? E com certeza, porque eu tenho uma forma de pensar, e isso a gente sabe que é vivendo e aprendendo, né? A gente sabe que a maior escola, eu mesmo já dizia isso em sala de aula, a maior escola que a gente tem na vida é a própria vida. Então, eu passava muito isso em sala de aula e não foi diferente. Os 8 anos que eu passei à frente de uma gestão pública, o quanto foi desafiador, com as limitações, com as adversidades que a gente teve que vivenciar naquele momento e superar todos esses obstáculos, isso tudo se viu de um acúmulo de experiência, né? E de erros e acertos que serve para que a gente chegue numa próxima oportunidade. Por isso que eu digo, então, se eu tiver essa próxima oportunidade, eu não tenho dúvida que chega um Dedé com muito mais maturidade, com muito mais experiência, mas também, acima de tudo, com mais vontade ainda para fazer muito mais pela nossa cidade. Rapaz, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para outros candidatos que assumiram a gestão e estão disputando uma nova campanha, né? Tem algo que você, olhando para o passado, para suas 2 gestões lá, que você, rapaz, eu me arrependi disso, era para ter feito dessa forma. Algo que você mudaria nas suas ações da gestão passada, para se você assumir novamente a gestão de Pedra de Fogo? Assim, de cara, eu não tenho dizer que eu fiz alguma coisa. Claro que a gente faz coisas que às vezes não correspondem, né? A gente Isso. quer fazer. Até gera frustração com você mesmo, né? Você Isso. fala, rapaz, eu era pra ter feito dessa forma, fiz de outra, mas eu vou fazer melhor, enfim. Política. Do ponto de vista de ação administrativa, eu não tenho nenhum arrependimento. Acredito que eu acertei em todas. Agora, do ponto de vista de algumas decisões políticas, sim. Aí é por isso que já entra a questão da maturidade, né? É a vivência. Você confiava demais nas pessoas, era isso? Isso. E a gente sabe que na política é um cenário muito complicado, muito vulnerável, né? De interesses, muitas vezes, totalmente que não estão na sintonia do mesmo da gente. Cada um tem um interesse. Aquele famoso diferente. abraço de jacaré. Dedé! Pronto. Ah, Então, você percebeu isso na política, Dedé? na pele. Foi muita... E a política traz isso, né? Eu acho que palavras assim, que infelizmente a gente sente e dói, ingratidão, a questão da hipocrisia, né? Da falsidade, né? Do jogo sujo, né? Da traição. Então, isso é muito forte na política. A pessoa tem que ter muito jogo de cintura e ter muito equilíbrio emocional para lidar com isso aí. Exatamente. É impressionante. A política tem muita coisa, né? Tem muitas situações que, assim, você acompanha e vê personagens e tudo, e depois a gente, né, vê como cada peça ela ocupa um determinado lugar. Isso em todo o canto, né? Tanto em âmbito nacional, local, para Paraíba, né? Também nos municípios, eu acho que menores é que você vê mais isso claramente, Isso. né, Dedé? Com certeza. Pronto, um exemplo muito claro disso, a gente vê concreto. No caso aí, eu entrei, como eu disse, a minha história é diferentemente de muitos políticos que entram num cenário onde já tem uma liderança pronta e ali apresenta aquela que está chegando, né? Assim, o meu não. Não foi ninguém que me apresentou a população. Conquistar, né? Foi eu que fui conquistando passo a passo, convidando, olhando no olho, dialogando com o seu Chico, com Dona Mariquinha, com Dona Antônia, com o seu Pedro, desta forma. Então foi assim que a gente foi construindo isso, né? No diálogo, na conversação, né? Na apresentação na comunidade, dialogando com eles, trazendo. E como professor, dizendo para eles que eles deveriam exercer essa questão da cidadania, principalmente no ato de uma eleição, com muita responsabilidade, com muita seriedade.
e romper aquela velha prática que a gente sabe que até hoje que é presente e que muitos ainda, a gente sabe que ainda hoje tem a predominância numa decisão que ainda é o poder econômico, né? E que muitos eleitores, e principalmente aquela população mais pobre, mais vulnerável, é muito mais fácil de ser enganada e de ser comprada, né, por qualquer favorecimento em véspera de eleição. E essa sempre foi a minha tônica, sabe, João? De levar essa consciência que voto não se vende, que voto não se Mas você compra, não que voto sente não se negocia. na pele lá, é que a gente deu uma certa amadurecida nessas situações. Ainda, assim, existem essas coisas, Claro, existe. mas as pessoas ainda têm uma certa malícia. Às vezes até pega o dinheiro, mas vota no final das contas em quem quer, ou não. Olha, no caso particularmente Pedra de Fogo, eu acho que como a gente sempre trabalhou com essa mensagem, eu acredito que a gente conseguiu levar essa mensagem e muitos assimilaram essa mensagem. Apesar de, claro, a gente não vai conseguir esse voto consciente 100% não, mas eu tenho certeza que houve um avanço muito grande porque nós fizemos todo um trabalho de conscientização política, entendeu? Essa foi a minha retórica. É isso aí. Desde sala de aula que eu já comecei, não foi isso que me levou? Esse discurso de pedir aos alunos para estudarem, de se envolver, de procurar ser protagonista de suas próprias vidas. Desenvolver o pensamento crítico. Exatamente, né? desenvolver o pensamento crítico. Isso eu trazia demais. E mostrava, principalmente, eu me lembro de uma frase que eu acho fantástica da Justiça Eleitoral, né? Que começou a dizer, você se lembra? O voto não tem preço, o voto tem consequência, não é isso? Eu usava demais isso, explicava que voto não tem preço, que voto não se negocia, tem que ser escolhido com seriedade, com compromisso, com critério. E sempre foi dizendo isso. Gente, até hoje eu digo a mesma coisa, se chegar algum político na sua porta, em véspera de eleição, já vem botando dinheiro na palma da mão, estendendo para você, para sanar. Minha gente, vocês não tem mais que... Já está na cara que essa pessoa não tem nenhum compromisso com você, ele não tem nenhuma credibilidade, ele não tem nenhuma proposta, ele não tem como convencer você de votar nele por compromisso. Então, a única forma que ele pode conquistar teu voto é querendo comprar tua consciência, a tua dignidade. E voto não se vende. Então, essa é a minha frase que eu bato em toda a campanha, em toda a casa que eu chego, entendeu? Então, eu acho que isso aí contribuiu também para que o pessoal, principalmente aqueles que não têm essa consciência crítica, começasse a fazer uma reflexão sobre isso, né? E assim ter essa postura, né? De valorizar mais o seu voto. E como você bem disse, já tem aqueles que pegam o dinheiro, mas não, de votar de ser. Meu voto não vai ser assim, não. Me deu o dinheiro, mas o meu voto, eu dou a quem acha que merece. Ainda tá bom, né? Eu vi matérias falando sobre o cenário do Rio de Janeiro, tem alguns morros lá que são dominados pela milícia, por tráfico, que não é mais assim o dinheiro, é na ameaça, né? Me dê seu título de eleitor, vou saber quem você vai votar, vai mentindo ali, né? Para uma pessoa que não tem informação, eu sei quem você votou. Se você não der meu voto, isso a casa não vai tem consequência. Então é realmente uma realidade que não é no país inteiro, mas a gente precisa de muito cuidado para não se transformar nisso. Né? Isso é comum em toda a região. Né? Vamos para mais uma foto, Glauvinho, por favor. Vamos passar agora para a gente relembrar a trajetória do Dedé. Quem é essa cidadã aí, Dedé? É a minha outra metade. Meu amigo Edgley aí, né? Lembrou. Minha esposa. Edgley de máscara. 3 filhos, né? E é uma honra, né? De dividir toda a minha vida com a companheira, como a Ana Cláudia, né? E a gente, não é fácil, a minha família, principalmente a família, sofre muito, né? A gente que sofre muito, né? E eu tive uma postura, assim, até, eu digo pela minha caminhada como cristão, eu sempre tive aí essa visão de não colocar a minha família dentro dessa atividade política. Que é uma coisa também muito rara, tá? Porque geralmente mistura, né? E eu fiz isso, João. Eu passei 8 anos, minha esposa é formada como psicóloga pela UFPB, né? E ela passei 8 anos, ela nunca assumiu nenhum cargo dentro da prefeitura. Nunca assumiu. Nem aquele famoso ação social, que geralmente a primeira-dama faz. Todos colocam a primeira-dama ali. Nunca. Estou dizendo a você, 8 anos. Ô, já estão lá, tem muito parente, tem? Já estão lá do prefeito Barra? Cheia. Meu Deus do céu. Tá cheio, tá? Tá entupida a gestão? É, muito. Então é assim, infelizmente. Diz que tem um genro lá que toca o terror, o menino lá que é o genro, né? O genro dele. É, o que é o secretário da seguinte. É o super secretário. Diz que ele tem umas 3 ou 4 pastas. Esse menino bota pra quebrar. Acumula pasta lá e é o. E o pessoal do Manuel Júnior, que era do grupo do bar, também tá lá? Alguma parte tá, outra parte não. Aí é onde entra a questão que pelo que a gente escuta lá, né, e pelo que aconteceu.
Aconteceu um fato, João, que eu não sei se você também, Henrique Lima, vocês tomaram conhecimento, que foi fato relatado e trazido em toda a imprensa aqui da Paraíba. Diga pra durante gente aí. a morte de Manuel Júnior, né? Sim. Que foi uma coisa, foi um fato, um Foi um acontecimento fato. que realmente impactou o estado todo, né? Repercutiu. Mas Mas Manuel Júnior atuou politicamente em Sim. Pedra de Fogo, mas Ex-deputado. acabou Isso. trabalhando pro estado inteiro, né? Foi Claro, deputado federal, sem estadual, sombra de dúvida, teve uma vice-prefeito de João trajetória Pessoa. importantíssima na política da Paraíba, que não ficou restrita muita a Pedra de influência. Fogo. Teve lá o seu mandato como prefeito, mas depois foi deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito da capital. Então, sem sombra de dúvida, né, Manuel Júnior teve a sua importância dentro do contexto político do estado da Paraíba. Uma trajetória importantíssima. Agora, o que aconteceu ali, quando você vê agora essa questão mesmo, Manuel Júnior, como grande líder que era, né, hoje está uma gestão que realmente eu tenho certeza que Manuel Júnior, onde está lá, e a própria família aí sabe que a gente Figura vê, aí. Nunca apareceu. Manuel Júnior não deve estar satisfeito com a condução que estão dando Do seu ao grupo lá? trabalho dele. É porque, E é? cara, já começou no dia da morte, João. O que aconteceu no dia da morte de Manuel Júnior? Manuel Júnior, no dia do falecimento, ele faleceu um dia, no outro dia foi o velório e o sepultamento, né? Então, 7 horas da manhã, no dia posterior ao falecimento dele, que era o dia do sepultamento, 7 horas da manhã, o corpo nem sequer tinha chegado ainda para desfilar um carro de bombeiros, porque o corpo não ficou exposto lá para a população. Ele não foi velado lá, não, na cidade? Ele foi velado, passou em cima do carro de bombeiro, a população nas esquinas acenou, parou Já na frente teve da o funeral. igreja. Foi, Uma comoção incrível na cidade. o velório dele foi aqui, depois o sepultamento aqui em João Pessoa. Ah, Mas o fato absurdo que aconteceu foi a Câmara de Vereadores, composta por pessoas, por a sua base eleitoral, né? ou seja, seus aliados Seus políticos. liderados, seus aliados políticos, fizeram o quê? 7 horas da manhã, o corpo nem sequer tinha chegado na cidade e eles já estavam dando posse ao vice-prefeito. Meu Deus. Então, o que aconteceu? Isso foi uma coisa que repercutiu até na imprensa nacional. Isso foi altamente badalado em programas de rádio, em programas de televisão aqui local e na imprensa nacional. Manuel Júnior, com toda essa importância da vida política, da trajetória dele política, ele não foi sepultado e não teve as honras de ser deputado, ou de ser sepultado com as honras de prefeito. Ele foi sepultado como ex-prefeito, porque às 7 horas da manhã estavam dando posse ao vice-prefeito. A quem você Rapaz, atribui que isso? pressa da gota, sério. Essa pressa Por que essa toda. pressa? A vontade já de chegar lá e de botar a mão no poder, né? De já ter, de usar o... Só pode ter sido essa sede de poder, né? De não esperar. Porque, minha gente, isso todo mundo criticou. Porque a cidade poderia ter ficado como já aconteceu. Quantos já aconteceu de prefeitos perderem o seu mandato, né? E aí ficar 8 dias, 15 dias, já aconteceu. E no mesmo dia da posse. Chega a ser até uma falta de respeito, né? Pronto. E eu não tenho dúvida que isso, tenho certeza que as pessoas que têm, né, aquele respeito, que têm aquela admiração por Manuel Júnior, com certeza a população que nutre esse sentimento por ele, pelo político que ele foi, pela importância que ele teve dentro do cenário político da Paraíba, né, tenho certeza que a população de Paraíba ficou muito decepcionada com essa atitude. Então, por aí a gente tira, né? Você veja o quanto é difícil. Pessoas que eram da base eleitoral dele, bastou ele fechar os olhos que perdeu Não, todo isso o valor. foi no dia pós o falecimento dele. E como é que tá hoje lá? E hoje, A para família? você ver, pronto, aí tem um conflito familiar, né, que é onde chega, diante dessa situação que já ocorreu, aquilo ali já, eu acho que já desencadeou uma série de outros problemas e que os conflitos são muito fortes hoje, porque a gente percebe. Tinha uma irmã do ex-prefeito Manuel Júnior, né, que ele sempre foi a pessoa que desempenhou, que assumiu funções importantes dentro da gestão pública, inclusive era a secretária de saúde da própria gestão do irmão, que estava ainda vivo e que até o dia da morte dele. Só que ela se afastou, como o quadro dele estava muito debilitado, Foi tentar ela, cuidar para dele, dar o dar um apoio, né? se afastou. E você veja, depois que fizeram isso, que deram posse ao outro,
ela não retornou até hoje. Rasteira? Caramba, Rasteira. Tá Zero rasteira. totalmente fora. Não estão participando Qual o nome dela? de nada. Doutora Kilza. Doutora Kilza. E que teve uma importância muito grande também, porque foi secretária de muitas gestões, né? Pode-se dizer, conduzidas ali, orientadas. Uma personagem na cidade. Uma personalidade, uma personagem. Mas ela está na área política, assim, da discussão pública, política ou não? Ela se afastou e se recolheu? Cogitou-se lá, né? É aí onde está, claro, um conflito familiar, porque até se cogitou, depois da morte de Manuel Júnior, que poderia compor uma chapa agora para disputar as eleições, né? Ou ela enfrentar, ou ela compor com o atual, o vice-prefeito, né, que assumiu, né? Só que o que ocorre? Aí o conflito familiar tem aumentado, porque ela não foi a escolhida para compor. Ela foi preterida como secretária, que não voltou mais à função, e foi preterida agora na escolha. Como escolheram uma verdadeira rasteira. Né? Escolheram para dizer que não estão trazendo a memória de Manuel Júnior. Eles pegaram uma filha do primeiro casamento de Manuel Júnior, né, que não tem uma boa relação com essas tias. E escolheu ela. Escolheu ela. Aí ela estava sendo cotada. Então, isso está inflamando ainda mais a situação. Você admite... Tem muita água para rolar ainda, então, até a campanha, né? Você admite a possibilidade de conversar com familiares de Manuel Júnior para uma composição? Com essa minha maturidade na minha trajetória política, eu entendo que, se eu, como gestor, a minha visão é querer o bem, é querer o desenvolvimento, é resgatar a autoestima da população, é levar dignidade para as pessoas, é procurar dar uma contribuição para melhores dias para a nossa cidade e para a nossa população. Então, diante desse olhar, eu estou disposto a conversar com quem quer que seja, inclusive com qualquer uma das pessoas, das irmãs de Manuel Júnior, quem for da viúva, se eles também comungam da mesma ideia da gente construir uma cidade melhor para todos, a gente senta, porque a gente tem esse ponto. A pergunta, por que não, né? Por que não? Interessante, viu? Informação importante. Dé Romão admite a possibilidade de conversar com a viúva, né? E também com a irmã de Manuel Júnior, politicamente na cidade. Essa informação... Rapaz, apoio, né? Não se nega, né? E se é para fazer, para a gente se unir em prol do desenvolvimento da cidade e procurar promover o bem-estar da população, então por que vai ter, qual o problema da gente sentar numa mesa e negociar? Ora, então, isso? A possibilidade também pode ser uma boa vice? Também tem essa perspectiva. Pode começar a manchete no blog. A manchete pode dizer, Dedé abre portas para a família de Manuel Júnior. Olha, é isso aí. Bastidores, então a informação, né? Claro, na política, né? Tendo esse ponto em comum, não tenho dúvida que isso só pode construir e a gente avançar nessa discussão. É uma soma de forças. É uma soma de forças. Agora, com o pessoal do prefeito, você não quer conversa? Não tem como, porque a gente vê que é uma gestão que não está engrenada, é uma gestão que depois do falecimento do Manuel Júnior, né, a coisa desandou literalmente. Onde a gente anda, cara, as queixas do povo. Olha, não tem obras. Manuel Júnior conseguiu muito recurso, claro, ele tem um poder de articulação muito grande, muito grande, e transitou por Brasília pelos 2 mandatos que ele teve deputado federal. Então, era uma pessoa que tinha um trânsito fácil lá dentro e conseguiu, com o conhecimento, com o prestígio que ele tinha, conseguiu muitos convênios, liberar muitos recursos para obras. Né? Conseguiram finalizar essas obras? Nenhuma. Todas inacabadas. Não tem uma. É o quê, homem? Começaram todas as obras em 2021, quando ele estava ainda vivo, né? A coisa estava andando. Depois que ele morreu, desandou completamente. Está tudo lá. Não tem uma. E nem tem tempo de concluir nenhuma obra. Não dá mais tempo. Me cita um exemplo de uma obra, Dedé, que está parada lá. Que a população... Tem obra lá de construção de escolas, construção de quadra, de escola. Obrigado. Uma alça viária que eles... A do hospital, que receberam também, está lá. Também não anda, não desenvolve. Uma praça também que está lá, que só fizeram cercar também. Já vai fazer 1 ano que está lá cercada. Pela placa já era para ter terminado e a obra nem sequer iniciou praticamente. Então, onde você anda, você vai ver todas essas obras inacabadas. E são muitas. Olha, quando eu assumi em 2013, eu recebi uma herança, que eu posso até dizer, uma herança realmente maldita de muitas obras inacabadas. E até por inexperiência, sem malícia, sem maldade, realmente, que eu posso ser até, de certo ponto, até ingênuo, porque eu não estava ali preocupado, João, em buscar culpados
pela não concretização daquelas É que obras. não olhar para o retrovisor, né? Isso, eu queria era o quê? Eu sabia que ali tinha muito dinheiro público ali jogado e que tinha que ser concluída aquela obra para poder beneficiar a população, servir a população. Então, eu, diante dessa minha visão, eu não estava ali procurando culpados ou querer culpar ninguém, mesmo pelo algumas coisas erradas ou restrições que tinha. Eu terminei ingenuamente até assumindo isso e tentei corrigir, né? Que isso, para mim, foi um peso também muito grande depois. E aí, falta de experiência, né? Mas peguei uma carga pesada de muitas obras inacabadas. Mas se eu peguei essa herança de obras inacabadas em 2013, hoje, quem chegar ali, no caso, se Deus permitir que a gente chegue, vou encontrar uma situação muito pior de herança de obras inacabadas do que eu encontrei em 2013. Rapaz, então o senhor assumiu a primeira gestão lá, com 30 anos do grupo, o senhor conseguiu derrubar, assumiu e disse que foi um funcionário ruim. Você acha que vai ser 4 anos, foi pior do que os 30? Pior. Vai Caramba. ser pior. Porque diante das obras inacabadas que tem, não tem uma obra, cara. Todas as obras que eles iniciaram, nenhuma tem condições de ser concluída. Algum, pelo menos, é recurso próprio ou é tudo começou. convênio estadual e federal? Estadual e federal, um mínimo com contrapartida mínima. E diga-se de passagem, aí outro parênteses que eu quero dizer, foi um legado que nós deixamos de muitas obras, que as minhas obras eram obras que impactavam diretamente na melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Eu nunca fui daquele gestor preocupado em fazer obras mirabolantes apenas para fazer propaganda eleitoral. E a minha obra era a maior. Eu dizia sempre, a minha maior obra é cuidar das pessoas. E fiz obra de concreto, literalmente, que é a obra de cimento, de tijolo, que serve, que acolhe, que presta um serviço à população, que faz ali com que aquele ambiente venha propiciar uma melhoria na qualidade da política pública oferecida, mas eu também fiz muita obra que eu chamo de obra abstrata. É aquela obra que não é de cimento, nem é de tijolo. Qual obra abstrata? Que obra abstrata é essa? Uma obra que impacta na melhoria da qualidade de vida. Vou começar pelos investimentos na educação. Vou começar pela humanização, que foi uma palavra muito praticada na nossa gestão. E aí, começo com a obra de sair conhecendo a realidade do meu povo, daquelas comunidades, principalmente a população mais vulnerável, sentir e praticar empatia, me colocar no lugar de seu Francisco, de Dona Antônia, de seu Pedro, dos filhos, dos netos deles, ver a situação que eles estavam ali e, enquanto gestor, o que eu poderia fazer para diminuir o sofrimento delas. Por exemplo, eu, e como professor, a minha primeira coisa que eu fiz foi estender a cobertura do transporte escolar em toda a zona rural do município. Enquanto os gestores anteriores ofereciam o transporte escolar de forma parcial. Como assim? As pessoas precisavam andar um certo trecho para poder pegar Sim, ônibus? sim, vou dar exemplo, porque são muitas comunidades rurais. Então, o que acontece? Um aluno que saía, por exemplo, de uma comunidade chamada Bela Rosa, por exemplo. Então, ele saía de Bela Rosa, a escola dele talvez não tinha série, ele tinha que ir para uma escola que era pertinho, né? Então, ele saía a pé, porque o transporte escolar, ele passava somente na principal, pegando nas comunidades para levar para a sede do município ou para aquelas escolas que fosse maior, nós vamos ter uma escola chamada uma comunidade una, mais aquela dali, ou seja, no entorno de outras comunidades, as comunidades adjacentes, as mais próximas, a maioria, posso dizer que 60% ou 50% dos estudantes iam literalmente a pé para a escola. E Dedé acabou essa triste realidade. Você mexeu nas rotas, fez todo mundo ser atendido. Ampliei as rotas e praticamente essas crianças, esses jovens, eram pegos no terreiro, na porta de casa, levados para a escola. Aí. Então, isso foi o meu primeiro. Isso é uma obra que não é de concreto, nem é de cimento. Mas mudou ou não mudou a vida das pessoas? É uma ação, né? É uma uma ação pública, né? É por isso que eu digo, a minha maior obra é cuidar das pessoas. Como é que está a ação social do prefeito lá? Como é que está a ação social lá do prefeito Barro? Ação social, meu amigo, se eu falar da ação social, é um desastre. Teve algum projeto social seu que ele acabou? Que é a gestão atual lá? Aquele projeto... Sim, o projeto do Sopão, pode ser que quando eu cheguei já existia um projeto do Sopão dentro dessa política da segurança alimentar. Eles tinham lá um local onde eles distribuíam uma sopa para essas comunidades, né, de situação de vulnerabilidade. E aí, era uma vez por semana. Então, eu vendo já a necessidade, também já sentindo a dificuldade, que ali a gente sabe que tem
como a gente já colocou no interior, com falta de oportunidade de trabalho, as famílias não têm uma renda fixa, muitos pais de famílias trabalham, são safreiros, né? Aquele pessoal que é só por safra que aparece uma oportunidade de trabalho depois, como no caso da usina, né? A usina para, não tem um trabalho, ele é dispensado. Então, naquele período da entre-safra, fica sem uma renda fixa, e aí aumenta a pobreza, né? Aumenta a questão das dificuldades, a fome. Então, baseado nessa realidade, a gente ampliou a sopa, que era fornecida uma vez por semana, estendendo para a semana toda. E aí trouxe, efetivamente, um programa importantíssimo, que tem tudo a ver também com a vocação do nosso município, pelo fato dele ter uma extensão rural enorme e ser um município produtor significativo, né? Principalmente do segmento da agricultura familiar. Então, a gente trouxe um programa do governo federal, criado lá por Lula, chamado PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que se compra a produção do pequeno produtor lá, sem a figura do atravessador, compra, aquilo ali é doado para o município, para que seja atendido às famílias em situação de vulnerabilidade, ou seja, com uma política de garantia da segurança alimentar. Então, isso foi muito praticado na nossa gestão, além de outros programas que eu fiz que eles não deram continuidade. Até, por exemplo, eu criei um espaço lá, e tudo com recurso próprio, criei um espaço lá chamado Parque Ecológico. Eu, como professor, tinha um espaço lá, numa área boa da cidade, e que esse espaço estava lá abandonado e era utilizado pelos delinquentes, por consumidores de droga, por pessoas que faziam pequenos furtos ali nas comunidades, iam para lá consumir drogas, se prostituir. E esse canto, eu disse, não, pelo amor de Deus, isso está afetando demais a comunidade. A gente vai ter que entrar nesse espaço e tentar aqui melhorar esse espaço. Então, o que eu fui? Fui ali fazer uma melhoria naquele espaço, se apropriar daquele espaço e fazer com que a comunidade usasse aquele espaço. Então, criei esse espaço lá, que era chamado de área verde, a gente criou o Parque Ecológico. Dentro dele, comecei a dotar de uma infraestrutura. Fiz um salão enorme, botei banheiros, botei bebedouros, coloquei playgrounds para as crianças, com área de parques infantis, né? O meu desejo era criar um espaço de convivência ali, principalmente para a população menos favorecida. Porque eu entendo, Henrique, que as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, que têm o seu carrinho, mesmo que não é rico, mas tem condição de chegar no final de semana, num feriado, pegar sua família, fazer uma visita no interior ali perto de algum familiar, de um amigo, vir aqui na capital, passar o dia numa praia, né? Sair. E quem é pobre, cara? Anoitece e amanhece o dia ali dentro e não tem para onde ir. Eu disse, não, vou criar esse espaço, porque ali vai ser um espaço público, bem cuidado, para acolher com dignidade essa população. É um dia diferente. Eles, um domingo, um sábado, um feriado. Quer sair de casa com a criançada? Tem para onde ir, se divertir, conversar, se comunicar, né? Tá ali, conviver com a comunidade ali naquele espaço público que realmente muito bem cuidado. Isso foi uma coisa que eu tive essa sacada e fiz. Tinha um cuidado especial por aquilo ali. Uma área realmente onde a gente tanto se via para a convivência dessas famílias, desse público, como também era um espaço para a gente promover uma educação ambiental. Nesse espaço, inclusive, eu tinha feito, em parceria com a Secretaria de Educação do município e com o IFPB, já um projeto que a gente estava fazendo da coleta seletiva que a gente estava querendo implantar no município, e já estávamos desenvolvendo um projeto piloto só numa comunidade, levando àquela comunidade essa consciência da separação do lixo, do seco do molhado, para que o molhado não fosse recolhido, né, em outro momento, para a gente pegar esse molhado, trazer para o Parque Ecológico, para que, com a parceria com o IFPB, com os alunos do IFPB, e justamente colocando alguns alunos da rede municipal envolvidos ali, para que fosse feita a produção daquele lixo molhado, fosse transformado no adubo orgânico, né? Na produção do adubo orgânico. Então, essa era a experiência que a gente estava começando a fazer. Infelizmente, a gente não saiu da gestão, isso não teve continuidade. Naquele mesmo momento que eu pensei nesse espaço de fazer, que ali, aquele espaço, era assim, esse espaço do Parque Ecológico, nós utilizávamos durante os dias da semana, eles eram agendados com a rede da Secretaria de Educação, com a rede da saúde e com da assistência social, para fazer atividades com o público, né?
Serviço de convênio, levava um grupo de idosos para lá para fazer exercícios físicos, para fazer palestra, para fazer saúde preventiva. Os meninos iam Medir fazer, pressão, essas pronto, coisas. fazer tudo aquilo ali. Os meninos iam para Glicemia. fazer aula de campo, para fazer uma aula diferente, aula de educação ambiental. Era aquele espaço, era tudo agendado. Com escolas particulares que quisesse agendar, com escolas públicas. Era assim. Finais de semana e feriados, nós abríamos, literalmente, para quem? Para que a população toda fosse usufruir daquele espaço. E, quando a população começou aí, eu chamei o meu secretário de cultura, a gente disse, olha, vamos criar, que eu investi muito na cultura, na política de cultura, vamos criar aqui um programa chamado Domingo no Parque. Eu pegava as atividades culturais, que a gente lá é muito forte, principalmente a cultura popular, marinho, né? Capoeira. Isso aí que a gente incentivou essas práticas, a gente trazia. Foi na nossa gestão que a gente fundou a primeira banda, a primeira filarmônica do município. As bandas dos municípios, né? As bandas de músicas, né? Que vai para os poetos, fazer aquelas retretas. Aquilo a gente resgatou. É muito bom. Tinha retreta quase toda semana, todo mês a gente fazia. E é uma coisa que os municípios paraibanos se perderam antigamente muito. Isso. Mas faltou investimento. Política com esse olhar dos gestores, né? Tem que comprar os instrumentos, né? Isso é interessante. A gente mandou até um projeto para a Câmara, tá? A gente mandou, e essa banda filarmônica, ela tem uma ajuda de R$5.000 que a gente repassava justamente para manutenção, para comprar os equipamentos, para pagar ao maestro para vir treinar. Isso. E tudo com jovens, era composto praticamente por jovens. Da música, né? Muito bom. Chamávamos essa banda para se apresentar lá no parque. Chamávamos os meninos, o grupo teatral que a gente tinha. Então, trazia. Era muito importante. E aí, começou a trazer um público grande. Aí foi a sacada que você me perguntou da questão do social. Foi o que a gente fez. A gente fazia um trabalho em rede. Então, eu e a secretária de saúde, na época, de assistência social, a gente pensou, já que está vendo um público grande aqui, essas mães que são acompanhadas aqui pelo CRAS do município, a gente vai desenvolver um projeto aqui dentro desse programa do Domingo no Parque e fazer com que essas mães sejam acompanhadas, né, por esses educadores sociais da secretaria, que já vem fazendo isso, para que a gente gere renda para elas. Então, foi o que a gente fez. Compramos máquina de algodão doce, de pipoca, de fazer essas comidas. Essas mães de família que já tinham todo um cadastro, um acompanhamento dentro da assistência social, a gente agendava, elas iam ali, a gente bancava todo o material. Para fazer uma renda extra. Fazia isso. Levavam, tinha semana, elas ficavam no sábado e domingo, aí revezavam. No outro sábado e domingo, outro feriado, já era da outra. E assim dava vez a todas. Era um rodízio, né? E a gente comprava os ingredientes. A pessoa estava com a mão de obra. E tudo trabalho acompanhado. Isso é muito bom, muito bom. Então, gerava renda. Tinha semana que elas conseguiam levar R$200, R$300 para casa. Quer dizer, isso já era uma coisa que estava gerando renda, estava ganhando pouco. Mas, infelizmente, não houve a continuidade. Porque foi um programa... Se eu voltando, vai voltar... Com certeza. Os domingos no parque vão ser... Se Deus quiser, vamos resgatá-los e fazer mais. E por falar agora em política... Você acredita que o apoio do governador João Azevedo vai ser importante na sua fundamental, né? A gente volta sabe que um apoio de um governo, de um estado, é uma força para o município, né? Principalmente o município do interior, com pouco recurso. E esses investimentos do estado, esse olhar, né, dessas políticas públicas do estado, é uma ajuda muito grande. Sou muito grato aos governadores, a Ricardo, a João, hoje o governador, porque também quando eu estava como prefeito, o próprio Ricardo Coutinho nos ajudou, trouxe lá uma obra que foi um divisor de água, por exemplo, que foi a pavimentação da rodovia PB-030, que liga toda a população rural, as comunidades rurais, à BR-230. Aquilo ali foi um marco e que nós conseguimos. Era uma coisa que aquela população, Henrique, esperava há quase 50 anos e nenhum gestor público correu atrás e realizou. Os comentários da produção ali, né? Rapaz, achem bom, achem ruim, Ricardo Coutinho, ele realmente mexeu na via rodoviária da Paraíba. Isso, impressionante. Foi. Então, Ricardo, e depois a gente precisou do governo João também, e outras atividades também dessa mesma rodovia, que ela precisou de uma manutenção, porque na época, quando foi feito, foi no período do inverno, apareceram muitos buracos, né? Em alguns trechos, tem que e manter, aí, claro, né? Aí pronto, aí a gente pediu lá, então foi feito um serviço muito bem feito novo já no governo de João, e muito bem feito, e hoje a população realmente é muito agradecida e reconhece. Aqueles que têm gratidão, né? Tem aqueles que são ingratos, porque eu digo o seguinte, olha, essa população de Pedras de Fogo, especialmente a população rural, era para votar com o maior prazer no governador Ricardo e no governador João, né? Os que passaram. Por quê, na época? Porque fizeram realmente uma obra de grande feito na vida daquele povo, porque era um sofrimento muito grande, principalmente
escoamento da produção, para buscar uma qualificação profissional, no socorro de saúde e para se deslocar no dia a dia. Até o desenvolvimento econômico, rapaz. Tudo, cara, tudo melhorou sem sombra de vida a Comércio. vida daquele povo, em todo sentido. E o seu palanque também tem Branco Mendes e Murilo Galdino, é isso? Com certeza, além de termos o apoio de um governador operoso, eficiente e hoje também com um grande índice de aceitação como João Azevedo, a gente tem a honra de contar com 2 grandes deputados, né? Murilo Galdino, né, que é o primeiro mandato, mas é eu digo, Murilo, foi uma coisa tão positiva a vinda de Murilo para a gente, né, quando a gente o conheceu e que a gente apresentou à população, e a população, foi o primeiro deputado federal, viu, que trouxe efetivamente uma ação concreta para. Porque os outros que passaram, João, tinha voto, mas não se preocupava. Ele, mesmo sendo o primeiro mandato dele, já usou o mandato para fazer coisa boa. Foi o que ele fez. E eu, né, tenho uma satisfação, mesmo estando fora da gestão, através de uma ação concreta do nosso deputado federal, pois é, Murilo trouxe um trator completo, com todos os implementos, e foi doado a uma associação dos pequenos produtores de uma das comunidades rurais de Pedra de Fogo, que é um assentamento chamado Campo Verde. Então está sendo usado lá. Já está sendo usado pela própria comunidade. Aquilo foi um grande feito também. E olha que a gente, mesmo sem estar na prefeitura, na oposição, caríssimo, está longe do alcance da população comprar muito um negócio daquela comunidade. Né? Então foi graças ao mandato dele. Então nós somos muito gratos. E Branco Mendes agora, Branco Mendes. E Branco Mendes, outro deputado que é muito conhecido, um deputado que já tem um nome, tem uma história aqui no litoral sul da Paraíba, né? Prefeito por muitos mandatos lá em Alhambra, né? Deputado estadual por muitos mandatos, um grande deputado. Não é. Muita gente, né? Os dois brancos, Mas Branco realmente foi um cara que a gente, quando o conhecia, abraçou a causa da gente. Ele tem sido um deputado que realmente se preocupa, né, com as carências, com a realidade desses municípios aqui que compõem o Litoral Sul. E a gente é muito grato por ter outro grande companheiro do nosso lado, como Branco Mendes. Pode falar agora, vamos fazer, antes da gente arrematar o nosso episódio com o Dedé Romão, vamos fazer os mexãs e a gente vai ter um quadro do cafezinho. Daqui a pouco a gente vai botar a foto do cafezinho. Vamos agora pro mexã. Vamos falar logo agora da Crosby, é isso? Na sequência, Globinho? Beba Crosby. Chama. É o melhor energético que existe. Não, eu gosto da pronúncia. Beba Crosby Energy Drinks. Rapaz. Exatamente, a Crosby é Você uma tá empresa bebendo muita Crosby, tá melhorando a pronúncia. Isso, não contém glúten, uma empresa 100% paraibana. Zero açúcar. Energy Drink, e a gente sabe, pega logo a garrafa logo de 1 litro. Porque você tem que saborear, você tem que tomar seu whiskyzinho, você tem que tomar seu gin, você tem que também sair da academia, saborear o Crosby em todos os momentos da vida. E a gente sabe, a gente precisa valorizar cada vez mais uma empresa 100% paraibana, da TWA Alimentos. Isso. E você vai tirar todas as dúvidas no Instagram, Beba Crosby. Lá você vai fazer sua cotação. Você que é empresário, quer adquirir, você vai procurar toda a equipe de comercial da Crosby Energy Drinks e você vai ter com a sua conveniência, com o seu mercadinho, com o seu supermercado, fazendo um orçamento e colocando esse produto maravilhoso na sua loja. Recomendo, a gente sabe, é o companheiro de todas as horas. E também o Mais Frutas, que é esse suco delicioso. Isso aí é Pedra de Fogo e também são as empresas... Exatamente, gêmeas, a TWA Alimentos, a Mais Frutas, a gente sabe. Suco 100% natural, é 11% de fruta, a gente desafia outra marca a ter mais frutas e é refrescante, uma maravilha. Também tem a opção para as crianças que é zero açúcar, que é importante. Isso, né? e kids também, lá a gente tem açúcar, lá a gente tem também as frutas com uva, o sabor também morango, frutas cítricas, também tem o sabor também laranja, uma maravilha para você. Vá lá também no Instagram da TWA Alimentos, faça seu orçamento e não perca a oportunidade de ter a Mais Frutas na sua casa e também no seu estabelecimento comercial. Vamos para mais um mexã, Glaubinho, o último, Rara Coxinha. É muito melhor. Dedé, quando vai para Pedra de Fogo, passa lá, viu? Passa na frente. Rara Coxinha. Aquela loja maravilhosa, você saboreia uma coxinha com o melhor produto e qualidade da Paraíba. Made em exportação. Vários sabores. A Rara Coxinha. Poxa, coxinha lá de frango,
frango catupiry, Frango com tem cheddar. queijo do reino, também tem lá de charque. Olha, e outra coisa, lá a Rara Coxinha tem todo um cardápio especializado. Ah, até almoço, Ninja. Pra Tem quem vai fazer almoço. uma viagem, quer almoçar, comida mesmo, lá tem um self-service. Meu amigo, lá tem uma sobremesa deliciosa, que é a cartola. Cartola também, e tem até Isso, daite, tem a zero daite. açúcar. Você come lá aquela banana maravilhosa com a canela. Olha, a gente sabe, o atendimento especializado do nosso amigo Fábio e a Rara Coxinha, dispensa comentários. Você vai no Instagram, a Rara Coxinha também está se ampliando, vão vir aí uma rede Vem de novidades, franquias. vem novidades. Você vai poder adquirir a Rara Coxinha também na sua casa. E a gente vai detalhar cada vez mais a Rara Coxinha nos próximos dias. Instagram, Rara Coxinha. Estrada, caminho de Recife, caminho de Pera de Fogo. Passou a entrada BR do lado direito, PR 101 101 Sul. Você já localiza essa loja maravilhosa. Parada obrigatória no sentido de Pernambuco, litoral sul de Pernambuco. Não é não? Boa, Ninja. Boa. Pagamos a fatura de hoje. Vamos para agora o quadro, Dedé. A gente deveria botar agora a trilha. Você bebe ou não bebe? E Bruno Pereira conversando com o Ninja, tu via botar a fumaça do Ninja. Quando chegasse nesse quadro, joga a fumaça. A fumaça do Bruno café. Pereira. Ô, Bruno Pereira engraçado. Gosta de perturbar. Solta a fumaça, que esse quadro do café. Vamos soltar a última fotografia agora. Ele vai agora avaliar. Agora pega a xícara pra dar Pega pra a ele. xícara. Vai oferecer pra ele. A xícara do. Vou fazer logo a pergunta. Dedé Romão, eu tenho que primeiro mostrar o personagem, sabe? Dedé tá aqui com o coração. Olha, Dedé Romão, você, olha, vai servir um café quente, frio, ou não serve o café para o prefeito Bar? Eita, prefeito de Pera de Fogo Bar. Qual é? O senhor serve o café para ele? O senhor não serve o café ou serve um café geladinho? Como é que é? Não sirvo café, porque eu acho que um gestor público, uma das qualidades do gestor público, eu pelo menos penso assim, é servir a população. E a gente está vendo que é uma gestão que não serve à população. Então, por conta disso, pensando assim, eu não sirvo café. Se ele não é capaz de servir a nossa população, eu também não estenderia uma xícara de café para ele. Ih, tá vendo aí, tá vendo a situação? Não tem café nenhum pro prefeito de Pera de Fogo, não, meu amigo. Rapaz, Pensei que sai pelo menos um cafezinho frio, mas nem um cafezinho, frio alguma saiu. coisa, não tem nem geladinho, nada. Às vezes. Se não serve à população, ele não pode ser servido também. Né? E a gente não pode população também não servir. serve café para ele também, não. Tá Não, chateada. tenho com certeza que tá. Onde a gente anda, olha, para vocês terem uma ideia, na zona rural, por exemplo, né? Eu tenho andado e uma das frases que eu escuto muito na zona rural é as pessoas dizem assim, prefeito, porque me chamam de prefeito, né? Prefeito, essa rodagem aqui, só passou máquina aqui quando você era prefeito. Infelizmente é o que a gente vê, sabe? Se é questão da água, eu também saciei, levei dignidade para aquela população. Eu falei para vocês da questão do transporte escolar, né? Que foi uma realidade ali. Eu vi aqueles meninos que iam a pé, então botei estendi 100%. Uma outra dificuldade muito séria da população era na questão do acesso à água. Então, nós cavamos muitos poços. Eu escutei muitas frases, muitas lágrimas nos rostos de pessoas que moram na zona rural de Pera de Fogo, com a emoção, quando viram, a primeira vez tiveram o direito de tomar um banho de chuveiro. E as mulheres que saíam com trouxa de roupa, para ir buscar água de longe para trazer para dentro de casa, lavar roupa, e hoje ter água na palma da mão. Então, isso é dignidade. E foi isso que a gente fez. Então, a gente procurou realmente, por isso que eu digo, a gente procurou servir a população. E fizemos muita coisa. E hoje a gente vê que a população sofre nesses aspectos. As políticas públicas não chegam para a população. É uma gestão que ela funciona apenas em rede social. Somente com propaganda. Eita! Mas na prática ela não funciona. Só funciona Rede virtualmente. social? É o prefeito do Instagram? É Quer só dizer que no Instagram tá tudo certo. Tá tudo muito bonito, Tem é perfeito, amor. mas não corresponde à realidade. A prática é outra. É mesmo, Dedé? com certeza. No dia a dia, a No dia a realidade dia, é outra. é o que a gente escuta, e é o que a gente está vivenciando isso na cidade, né? É a questão da inoperância mesmo da gestão. As políticas públicas de baixa qualidade, a insatisfação em todo sentido. Né? Olha, remédios básicos faltam para a população, né? Transporte. A gestão que mais se viu a população, Henrique, a nossa população, seja urbana e seja rural, foi a nossa gestão. O senhor tem um debate com ele? Tem um debate com ele? Estou pronto para um debate, só que a hora que ele quiser, estou disponível. Eita! Inclusive, tá aqui o convite, se ele quiser a gente debater, tranquilamente.
tranquilamente. Debater aqui no Ninja Sim. Cast é uma coisa boa. Rapaz, a Ninja Cast podia Seria fazer um bom, debate. debatezinho aqui de pé de fogo. Então, Então, tá bom. Podem Vamos fazer lançar aí o fazer convite. convite, Pode lançar, estou disponível. Convidado. A Está hora disponível, que tem medo de quiser, estou debater com ele, não. A gente tá Tranquilo. encerrando aqui o episódio, mas eu queria só fazer só uma perguntinha. A gente Pois falou sobre questão de vice e tal, a gente Sim. falou aqui sobre a possibilidade, né, de somar forças e tal. Mas você vai até o último dia do prazo eleitoral para definir a sua vice? Como é que está essa A gente definição? está ainda, como diz, a gente está num diálogo, construindo um diálogo, então ainda tem esses intervalos desses dias até lá, então por enquanto a gente está ainda amadurecendo ainda, né? Esperando ver como é que o cenário vai Preparar ficar as para a gente chapas, tomar. né? Exatamente, mas já estamos pensando, né? Mas só que oficialmente a gente só vai tornar público mesmo no dia das convenções. Satisfeito, João Gabriel, Simbora. com o episódio As do dias das NinjaCast convenções estão 122? chegando, Nino. Vai esquentar esse debate, viu? Estão chegando. Pedra de Fogo está esquentando a política lá, literalmente, Lá viu? já começa a esquentar logo do nome, né? Pedra de fogo, né? Então, Então o negócio lá é quente. É quente. Fala aí, Pedra de Fogo, mandar um forte abraço pro seu irmão, que é um grande amigo meu, Valdinho Romão. Manda um abraço para Valdinho, viu, querido? Pronto. Valdinho pré-candidato a vereador lá, é? Olha. Valdinho também é candidato a vereador, pré-candidato a Manda um abraço vereador. pra Pelo PSB também? Pelo PS... Não, Valdinho está no Republicano. Pelo Republicano. Gente Hoje a gente tem boa. 2 partidos lá que estão compondo a nossa base, né? E são os pré-candidatos do Partido Republicano e do PSB. Então, há que aproveitar Gente aqui, em nome boa. de Valdinho e do vereador Luan, que é o que tem um mandato também, né? Eu quero, em nome dos dois aí, cumprimentar e mandar um abraço também a todos os demais pré-candidatos que estão lá conosco. Manda um abraço também pros teus sobrinhos, rapaz. Gustavo e Gustavo, Lucas, né? Gustavo. São gêmeos. Não são gêmeos não, são Também parecidos. Parece gêmeo, né? Eu vi os teus olhos. Mas não são gêmeos, não, são muito parecidos. Parece mesmo. gêmeo, rapaz. Figura. Teu irmão Toinho também, gente boa, Toinho. Manda um abraço pra ele, rapaz. Abraço para todo Família Romão é legal. Né, a gente é suspeito de falar da família, né? Mas a são galera todos legal, gente a boa galera demais. gente boa. E todos aqueles que comporam a gestão lá também, meu respeito, a minha gratidão a todos que nos ajudaram durante esses 8 anos a cuidar daquela cidade, a cuidar do nosso povo, a ter zelo, a ter carinho, a gostar do povo. Então, eu acho que esse foi o grande marco, foi o grande diferencial da nossa gestão, né? Foi demonstrar esse compromisso com a cidade, esse bem-querer com a nossa população, esse zelo que a gente tinha, o cuidado que a gente tinha de ver a cidade arrumada, organizada, acolhedora. E isso, infelizmente, a população não percebe nessa gestão que aí está. Agora eu vou contar um bastante pra dizer. Vai, você não resiste. Você não resiste. Diga lá. Diga lá. Mas, rapaz, teve um cidadão que eu sou grato. Teve uma campanha política de deputado, né? As campanhas acirradas de deputado. Aí eu comecei a pedir voto, né? Rapaz, eu vou ter que pedir voto pro deputado. Galeguinho baleado. Aí eu liguei, rapaz, pedindo voto. Aí comecei a pedir voto no Litoral Sul, Litoral Sul. Quem é que eu conheço em Pedra de Fogo? Meu Deus, eu tenho que arrumar pelo menos um voto. Que pelo menos um voto eu tenho que arrumar. Aí eu liguei pro André, ó, o fotógrafo, André, arruma um voto. Não é que saiu um voto mesmo lá? Aí eu arrumei um voto. Depois de André, você não tem um voto, não. A gente agora voto nesse estadual, por favor. Porque depois o cara podia ficar com esse peso da consciência. Coisas de Pedra de Fogo, nada diviso. Na divisa eu arrumo um voto, arrumei. Tá vendo? Eu lecionei um amigo lá. Ele é uma figura. Ele continuou ter voto, olha quanto André. Com certeza. Gente muito boa. Rapaz, gente boa. A gratidão que tem que levar pro resto da vida. E a gente conclui o NinjaCast com esse episódio. Isso é massa, embora. são momentos da vida. Muitas que a gente histórias, tem que descontrair. E a gente lembra, né? Porque quando você vai pra cidade, você se lembra de momentos, situações que você passou. E é interessante demais, uma figura, né? André tá com um podcast lá também, é? Também. Pô, rapaz, mandar um abraço. É o Pode Divisa, inclusive Pode já Divisa, participei. Pode Divisa, porque né, quando tá na divisa dos 2 estados, aí o título é Pode Divisa. Muito Sucesso bom. para ele. Muito bom. Que Deus abençoe a vida dele, né? Que a família. E é muito bonito quando você vê as pessoas empreendendo, né? Deve estar sofrendo com o peito a gente sofre aqui, mas Muito, vai batalhando, dar certo. cada dia. Mas é um Vai dar guerreiro, certo, vai dar certo. guerreiro. persevera, né? Graças a Deus. E cada dia, né, com sua agonia. Tem Isso, o poder de verdade. resiliência. Bom demais. Exatamente. É um E perseguidor. agradecendo a Deus por mais um episódio do NinjaCast. Trabalhamos em nome do Delta Café, da 083 Burger, Pizzaria Pimenta Nativa, Cachaça Serra de Areia, Patronos Marcas e Registros. Também trabalhamos em nome da Beba Crosby Energy Drinks, Mais frutas. também da Mais Frutas e também da Rara Coxinha, tá Meu ok? amigo, isso é uma Até cabeça. o episódio Cabeção. 123, galera. Fiquem todos com Deus. E quando vocês acompanharem o NinjaCast no YouTube, pule pro 123 que vai vir melhores histórias Não, ainda, antes né? de pular, dê o like aí no vídeo da gente. Se inscreve no canal, meu irmão. Não vai doer nada, Compartilha, né? é isso aí. Show de É bola. 0800. Siga Ajuda a nós aí, por gente favor. nas redes sociais. Um abraço aí, galera. Valeu, Glaubinho. Obrigado aí a todos na Mídia Box Produtora. Valeu, aí, turma. Um abração. Até logo. Valeu.